Amém, irmão? Amém. É desafiador, mas nós temos um manual. Então Paulo está falando que a humanidade nos últimos dias vai estar, os dias serão difíceis. Por quê? Porque vai existir um tipo de homem. Ele vai falar assim, os homens dos últimos dias, no versículo 2. Vamos ler o versículo 2 aqui, só vamos ler até o 8. Vamos lá. Os dias serão difíceis, pois os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também deste. Então Paulo está falando que os últimos dias vão ser difíceis. Por quê? Porque vai ter um tipo de homem difícil. Vai ter uma humanidade. Os homens dos últimos dias vão ser, ele dá uma série de características de como vai ser o homem. Porque os dias são formados de homens, amém? Quem é que estraga toda a terra aqui? É o homem, né? E Paulo nos orienta disso. E Jesus fala que nos últimos dias vão ser como o quê? Como o joio e o trigo, aonde a maldade e o mal vai crescer, mas o trigo vai crescer, irmãos. O trigo vai chegar na sua plenitude. A igreja vai chegar na sua plenitude. A igreja vai andar como ela nunca andou. Atos foi maravilhoso, mas a igreja dos últimos dias vai andar de uma forma espetacular. Nós iremos andar de uma forma espetacular, irmãos. Andando em amor, nós iremos andar como Cristo andou na terra. Essa é a igreja dos últimos dias. E os homens dos últimos dias serão egoístas, blasfemadores. Ele dá toda uma característica. Ambos chegarão na sua plenitude, mas a igreja vai ser uma luz radiante. Vai se cumprir o que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E não dá para esconder uma cidade fortificada no monte. Todo mundo vê. Irmãos, nos últimos dias não tem como esconder a igreja. Você vai bater o olho no irmão e falar assim: esse é a igreja. E você vai bater o olho no outro irmão e falar assim: esse não é a igreja. Vai ser claro. A igreja dos últimos dias vai bater o olho assim: essa é a igreja. Esse anda na palavra. Não vai ter dúvida, irmão. Não vai existir dúvida. Há um tempo atrás você conseguia ver assim: isso aí é crente, né? Pouquíssimos andavam com a Bíblia debaixo do braço, né? Mas nos últimos dias vai existir essa distinção de quem é luz, brilhando no meio da escuridão, de quem é trevas. Vai ser claro. Hoje gera-se uma confusão: será que é irmão? Será que não é irmão? Vai ser claro. A igreja dos últimos dias, ela vai ser uma luz radiante, uma luz da aurora que brilha cada vez mais, até chegar à luz do meio-dia. Vai ser uma luz tão forte como esse sol de hoje, no meio das trevas. Amém? Assim seremos, irmãos. E Paulo, ele constantemente
Ele, nas cartas que ele envia para as igrejas, ele fala assim: vocês são igreja, irmãos. Pare de abraçar o que não é de igreja. Pare de agir como alguém que não é igreja. Constantemente, igreja de Corinto, ele vai falar assim: não, meu irmão, aqui é ceia do Senhor, aqui é mesa. Nós, igreja, na mesa, nós partilhamos o pão. Não é faminto, não. Ele vai batendo. Nós aqui, ele se porta de maneira santa. As cartas de Paulo para as igrejas vai ser sempre refutando o estilo de vida daquela sociedade da época. Que vai ser. A gente sai do mundão, irmão, e Deus ele vai desconstruindo o mundão de nós. Mesma coisa com a igreja. Paulo ia em uma localidade onde existia muita idolatria. A vida daquelas pessoas era aquilo. Eles sempre pensaram naquilo, eles sempre agiram, falaram sobre aquilo. E aí vem, apresenta Jesus, ele se converte, ele vai para a igreja, mas a vida dele foi tudo aquilo, ali. E a palavra de Deus vai desconstruindo tudo aquilo que ele entendia como certo, como vida. A palavra de Deus vai quebrando isso. Esse era um dos grandes motivos das cartas de Paulo, porque via que ainda tinha coisa do velho homem agindo no meio da igreja. Então, não, isso aí é do velho homem. Você é uma nova criatura. Ele fala da igreja de Éfeso, lá em Efésios 4:22, assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do quê? Do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Esse é o nosso desafio como igreja: abandonar, despir-se do velho homem e se vestir do novo homem, que é a semelhança de Deus, irmãos. É bênção, né? Glória a Deus. Não, irmão, nós éramos do Egito. Nós nascemos no Egito, longe de Deus. E o Senhor nos resgatou. Nós andávamos, nós éramos inimigos, com todo pensamento contrário à palavra, com desejos errados, com proceder errado. E o Senhor nos resgatou dessa vida. E Ele começou uma obra nova. Amém. Ele está desconstruindo, Ele está construindo algo novo em nós. Amém? Por isso Paulo vai dizer para a gente: não tome a forma, não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas sede renovado na vossa mente. Amém? Então, através da palavra de Deus, nós somos desconstruídos e criado um novo homem à imagem de Cristo. Isso é igreja. Vem do jeito que você está, mas você vai ser transformado num novo homem. Amém. Vem, pode vir do jeitinho que você está, bagunçado, desconstruído, mas você entra aqui, começa uma nova obra. Amém. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Então Deus começa uma nova obra na sua vida, até você ser como Cristo. Vou te falar, deve dar um trabalho para Deus, né? Porque a gente estava tão bagunçado. Ele pega a gente, ele muda a gente para ser como Jesus é. Glória a Deus, né? Aleluia. Faz isso, Jesus, no nosso meio. Amém. Porque, irmão, a gente se contenta. O irmão estava lá fora, ele roubava, aí ele veio para a igreja e acabou, não roubava mais. Amém, irmão. O que tem de mais nisso? Agora, ele tem que trabalhar e
suprir o órfão e a viúva. É ali, irmão. A obra de Cristo é muito além, porque tem muita gente aí fora que nem rouba. Você tem que ir para a igreja. Não rouba. A igreja não rouba e ainda supre a viúva e o órfão. Amém. Entendeu? Jesus ele fala assim: se a tua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, olha que forte. A igreja ela excede em justiça. Ela não somente não rouba, ela não somente não trai, ela não somente não trai minha esposa. Eu não traio e eu ainda ajo como um bom marido que eu tenho que ser. Eu amo ela como Cristo amou a igreja. Isso o mundo tem. Porque a igreja, ela excede em justiça. E às vezes a gente fala assim: o cara roubava, não rouba mais. Para por aí. Não. Esse cara vai ser como Cristo. Amém. Não é só parar de roubar. Não é só parar de trair. Excede. Esse é o nosso chamado, amém, irmão? Amém. Ser como Cristo é. Amém? Esses dias eu tenho pensado muito assim: por que eu devo elogiar o meu filho? Porque às vezes o filho empresta um brinquedo assim: parabéns, nossa, que incrível. Que incrível o quê? Isso é básico. Tem que emprestar, tem que dividir. O bom é que a gente celebra hoje, a gente celebra quando o mecânico faz só o que tem que fazer mesmo, vê só o problema que tem mesmo, né? Porque hoje você vai, tá ruim, tá ruim, vai sair 5 mil reais. E aí quando alguém faz o básico, a gente celebra. Não, irmão, a gente precisa ceder, a igreja precisa ceder. A igreja, dá para celebrar quando o marido lavou a louça? O básico. Ajuda a esposa, troca a fralda. Isso é o básico. Tem que celebrar. Amém? Porque a igreja excede. É além. É muito mais. E aí Paulo ele vai falando. Ele começa a dar uma característica de como serão os homens dos últimos dias. Irmãos, nós estaremos entrelaçados no meio desses homens, assim como Israel quando esteve na Babilônia, assim como Israel esteve no Egito. Ele está no meio. Nós estaremos no meio desses homens dos últimos dias, porém sendo a igreja dos últimos dias. Amém? Porque esse texto aqui é muito comum. É muito comum a gente bater o olho e falar assim: isso aqui é do mundão, eu não sou assim. Isso aqui não se aplica. E o que eu queria hoje, irmãos, que nós, como igreja, ontem teve um momento muito precioso lá como chama, pastor? Igreja da Paz? Mas qual é o... Solene? A Assembleia Solene, né? Que foi um momento onde a igreja parou para quê? Para pedir perdão por não ser quem deveria ser, por não andar como deveria andar. Irmãos, nós temos que olhar. Eu queria que o Senhor sondasse o nosso coração, porque nós estamos vivendo no meio dessa sociedade e nós temos que ser luz. O nosso andar é diferente. Muitas vezes nós temos sido igual, não tem tido distinção, não tem tido clareza do que é a igreja, de quem é a igreja. Que o Senhor traga luz sobre nós.
Amém? Que o Senhor mostre para a gente se existe algum caminho mau. Som do nosso coração, som da nossa mente, vê se existe na tua igreja, Senhor, algum caminho mau, algum pensamento contrário à tua palavra, algum sentimento contrário à tua palavra, alguma característica dos homens maus dos últimos dias. Vê se existe isso, Senhor, porque nós queremos nos arrepender, amém? Ainda então, eu fiz para não abrir muito, eu fiz um quadrinho só para facilitar ali, para não ter que abrir todos os textos. Eu queria passar com vocês essa característica dos homens dos últimos dias, porque nós não seremos assim. Mas se hoje existe alguma característica dessa na igreja, a gente se arrepende, porque nós não vamos andar assim. Amém? E isso é uma palavra, irmão, coletiva. É nós, é pro nós. Ah, mas eu não. Amém? Ó, aqui Paulo ele diz: nos últimos dias os homens serão o quê? Egoístas. Os últimos dias serão egoístas. E a palavra original quer dizer que ama a si mesmo. Bem atento, ó. Bem atento é bem legal, né? Bem atento aos seus próprios interesses. Aqui é teste de visão, amém, irmão? Se estiver vendo, já. Que letra tem ali no. Né, assim, já marca a consulta aí na semana. Mas Paulo ele fala que os homens dos últimos dias serão egoístas. E eu queria que nós olhássemos para nós e perguntássemos: estamos sendo egoístas de alguma forma? Eu tenho vivido de uma forma egoísta? Eu não sei vocês, mas o meu período sem Jesus, o que mais me caracterizou foi como eu sou egoísta, como eu só penso no meu umbigo, como eu só penso no meu prazer. Isso foi o que mais me marcou. Eu não sei você. E a gente vem para a igreja, isso tem que sair de nós. Se isso está enraizado em Jesus, tem que queimar essa raiz, porque a igreja não é egoísta. A igreja não é egoísta, amém, irmãos? Eu queria que você pergunte, para a gente perguntar um pouquinho: será que eu estou sendo egoísta? Será que eu tenho tido dificuldade em dar meu dízimo? Né? Será que eu tenho dificuldade ali será que eu tenho dificuldade eu tenho buscado mais os meus prazeres? Eu até coloquei aqui: os homens dos últimos dias, eles buscarão satisfazer o teu prazer, o teu eu, custe o que custar. Ah, vai me custar minha família, não tem problema. Ah, eu vou precisar me separar, não tem problema. Eu preciso ser feliz. Ah, mas meus filhos, eu preciso ser feliz. Eu mereço. Essa palavra é diabólica. Diabólica. Eu mereço ser feliz. Você não merece nada. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos, irmão. Nós só merecemos. Se não fosse a misericórdia de Deus. E essa palavrinha, ela demonstra o que dá no nosso coração. Mereço ser feliz. Preciso pensar em mim. O eu está no centro. O eu está no topo. E os homens dos últimos dias serão assim, irmãos. Mas a igreja não será assim. Eu coloquei o texto de Atos aqui, que diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Essa é a igreja dos últimos dias. Amém? Os homens vão andar egoístas, mas a igreja vai partir o pão de casa em casa.
Senhor nos perdoe por todo o nosso egoísmo. Que o Senhor nos perdoe por não estar sendo uma igreja que parte como de casa em casa. Em nome de Jesus, nós não seremos egoístas. Amém, igreja? A igreja não vai ser egoísta. Deixa eu arrumar aqui que agora me perdi. O que mais os homens serão nos últimos dias? Avarentos. Os homens, e a palavra avarento que é? Que amam dinheiro, avareza. Aqui que é o budismo, eu usei errado assim. Quer saber se você é avarento? Está com dificuldade de dizimar? Tem um escorpião no bolso? É para se pensar. Sobe uma luzinha de alerta. Sabe uma palavra que o avarento usa muito? Esse dinheiro é meu. Esse dinheiro é meu. Faço o que eu quero. Dentro de casa. Não, esse é o meu dinheiro, esse é o meu dinheiro. Nada, né? Não existe esse dinheiro. Uma família não existe esse dinheiro. É nosso. Fala para o meu filho, é nosso. Se percebe que tanto o egoísmo, como quase tudo aqui, isso na igreja demonstra uma imaturidade. Porque a criança que fica é meu, é meu, é meu, é meu. É meu. Tudo é meu. Isso é coisa de criança. A igreja madura não anda assim. A igreja dos últimos dias vai ser uma igreja madura. É nosso. Eu posso partilhar que é nosso. Amém? Deus é bom, né? Lembra que é o texto aqui? Jesus ele fala, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois senhores. Amém? Deus e o dinheiro. Nós vamos servir somente a Deus. A igreja dos últimos dias não será apegado ao dinheiro. Aleluia. Vamos lá. Orgulhosos. Como é que isso aqui não tem? Posso pular, né, irmãos? Os homens dos últimos dias serão orgulhosos, pretensiosos, ostentador, orgulhoso. Irmãos, o orgulho. A gente está na era da ostentação, né? Fui aprender essa palavra só depois dos 18. Antes não tinha muito isso de ostentar, né? Era uma moda. Mas diz que os homens dos últimos dias serão orgulhosos. Né? A gente quer ser elogiado. Até pus uma frase aqui. Pensa assim, ó, por que eu posto o que posto? Vem, quem gosta de postar coisa aí? Por que eu posto o que eu posto? Por que eu estou compartilhando isso? No final mesmo, o que eu quero com isso? Quero elogio? Quero ser visto? Quem não é visto não é lembrado? Né? O que eu quero com isso? O que está aqui, ó? O que está no meu coração quando eu posto isso? Quero um elogio? Quero... Os homens serão orgulhosos. Isso, meu irmão, o orgulho, cara, é assim, ó. É aquele cara que o carro vale 40, ele vende por 80 e ele fica. Vende o carro. Ele quer falar para todo mundo que ele vendeu o carro por 80, que ele ganhou 40 mil no carro lá. E Jesus fala assim: o que é o justo aqui? Quanto tem que pagar? Você vê que a gente tem isso. A gente quer ser, né? E se gasta às vezes por não pagar o que é justo, ou não vender como é justo. A igreja não é assim. Paulo ele vai falar em Romanos: tenham uma
a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso é igreja. Amém, irmãos? O que mais o mundo os homens dos últimos dias serão? Arrogantes. No original fala-se um ato de mostrar-se acima dos outros, que se eleva sobre, que se coloca acima dos outros, preeminente, que sobrevaloriza os seus próprios meios ou méritos, sobrevaloriza os seus próprios meios ou méritos, despreza os outros, até trata-os com desprezo, arrogante. Irmãos, não, a igreja dos últimos dias passará longe de ser arrogante, amém? Nós vamos abraçar, nós vamos ser amáveis. Lá em Filipenses, Paulo fala assim: não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros o quê? Superior a você. O arrogante, ele quer sempre ser o primeiro, ele quer sempre estar acima. Em uma fila, se ele puder, ele passa na frente. A igreja não, meus irmãos. A igreja coloca o irmão superior. Isso só a igreja. Isso somente a igreja você vai ver isso. A igreja, ela coloca a pessoa do seu lado como superior a você. Quando ela vai conversar, ela presta atenção. Por quê? Porque aquela pessoa é importante. Os ouvidos estão atentos, os olhos estão atentos naquela pessoa, não no celular. Porque aquela pessoa é importante. É mais importante do que um feed do Instagram. Amém? Aleluia. Nos últimos dias, os homens serão o quê? Blasfemos, que fala mal, difamador, repreensível, que injúria, abusivo. Irmãos, a igreja não será assim. E aqui, irmão, que fala mal, eu queria dar só uma ênfase aqui. Irmãos, se alguém falar mal, falar de um irmão para você, a gente fazer um pacto desse aqui. Fala assim: meu irmão, não quero ver. Chama essa pessoa e resolva. Você já ouviu o Mike Cook falando lá na primeira que ela mandou? Esse cara, ele deu um voto lá, até para a esposa. A esposa começa a falar: fulano de tal. Vai lá e resolva. Não quero ouvir. Ele precisa ser radical, irmãos. Porque quando você dá ouvido, aquilo penetra no nosso coração e você começa a sentir a mesma coisa que aquela pessoa está sentindo. E aí vocês começam a se alimentar um ao outro. Você parar com isso. Se começar a falar mal, você vai e resolva. Crente é assim. A igreja é assim. Vai e resolva. Você chama o teu irmão, e se ele te aceitar, você vai um amigo. A gente precisa viver com nada, irmãos. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe por dar ouvido, Senhor. Nos perdoe por alimentar, às vezes, ó Pai, um sentimento pecaminoso. Porque a carne gosta de ouvir, irmãos. Gosta, a carne gosta. Mas o crente não é assim. Em nome de Jesus. Mas é só um negócio, nada a ver. Vai e fala. Amém? Alguém topa ser assim? Cortar o irmão sem medo de ofender. Porque se ofender, depois vai ter um momento de perdão, porque crente perdoa. Só que a gente fica com receio: eu vou ofender. E você não tem esse receio com o Espírito Santo, que também se entristece. Você fica com receio de ofender o irmão, mas não fica com receio de ofender o Espírito Santo. Vamos cortar esse nosso meio em nome de Jesus. Jesus. Vamos lá.
cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Abre a boca para honrar o seu irmão. Nossa, meu Deus, que bênção que é o meu irmão. Fala isso. Amém? Abre a boca para abençoar o seu irmão. Quando ele não estiver presente. Aleluia. Assim será a igreja. Nos últimos dias, os homens serão o quê? Desobedientes aos pais, não persuasivos, não submissos, desobedientes, obstinados. Amém? Isso aqui, irmãos, se aplica para a nossa família, mas se aplica para a igreja. E não aceitar na minha vida muito eu. Não vou falar com o pastor não, porque isso aqui eu resolvo, né? Jesus, como vai ser igreja? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Assim será a igreja. Uma igreja que honra os pais. Os homens dos últimos dias serão o quê? Ingratos, tá aí? Os homens dos últimos dias serão ingratos. Meu irmão, que pegue. Ingratos, desprezível, mal agradecidos. Irmãos, a gente pensa assim, cara, mas eu sou grato. Eu estava meditando assim, cara, eu acho que eu nunca, por exemplo, agradeci o pastor por trazer uma palavra aqui, que me abençoou. Nunca. Eu vou te falar, perde o final de semana. Perde, né? Às vezes não consegue sair da família. E eu nunca agradeci ele. Porque o tempo não é uma aula. Ele não vem aqui dar uma aula com uma apostila. Né? Tem que se trancar no quarto, igreja. Tem que se trancar no quarto. E a gente não agradece isso. E eu mesmo olhei e falei, cara, eu nunca falei, pô, pastor, obrigado. Você abençoou minha vida lá com aquela palavra. Porque nós somos mal agradecidos e a gente acha que as pessoas têm a obrigação de servir a gente. A gente quer sentar na mesa, mas traga para mim a comida. E nós somos mal agradecidos. Nos perdoe, Jesus. Temos um coração cheio de gratidão por todas as dádivas que o Senhor fez por nós, todas as dádivas que o teu corpo tem nos dado, para que possamos ser uma igreja, Pai, agradecida, Senhor. Em nome de Jesus, uma igreja grata. E em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças por todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A igreja vai ser grata. Nos últimos dias as pessoas serão ímpias, má. Mas a igreja, lá 1 João 3,7, filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então nos últimos dias vai ter o ímpio e o justo, acabou. Não tem meio termo. O mundo vai ser ímpio, a igreja vai ser justa, acabou. Vai ser distinto. Quem pratica a justiça é justo. Nos últimos dias, os homens serão sem amor pela família. Meu irmão, como cresceu, por exemplo, de divórcio? Porque o amor, tudo sofre, tudo crê. Nos últimos dias, os homens serão sem amor à família. Em Colossenses 3,19, a verdade dita, ele vai falar assim: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Em
Colossenses, Paulo vai falar assim: maridos, amem suas mulheres e não a tratem com amargura. A igreja vai amar a família como nunca. O marido vai amar a esposa como nunca. A esposa vai amar o marido e os filhos como nunca. Essa é a igreja. Vai zelar pela família. Mas os homens nos últimos dias trocarão a família fácil por qualquer coisa. E eu sinto que a gente está. Hoje a gente está muito forte nesses dias, ou muito próximo. Porque a família tem perdido o valor, mas para a igreja vai manter o valor precioso, amém? Aqui é forte. Estão preparados? Irreconciliáveis. Até tinha falar. Irreconciliáveis. A ausência de negociação ou pacto, que não pode ser persuadido a entrar em pacto implacável. Irmãos, a igreja não pode ser uma igreja sem aliança. Aqui está falando que os homens nos últimos dias, eles serão irreconciliáveis, não terão aliança um com os outros. E aqui ele fala, o irreconciliáveis, irmãos, é não conseguir reconciliar. O mundo, eles vão vai tretar e não vai ter reconciliação. Mas a igreja, existe reconciliação. O nosso Deus é um Deus de reconciliar. A obra de Cristo foi nos reconciliar com Deus. Então não existe a opção de não haver reconciliação com o corpo. Não existe. A igreja vai ser, se teve uma briga, se teve algo que precisa de um perdão, a igreja tem. Mas os homens dos últimos dias não haverá perdão, não haverá reconciliação. Nós não somos assim. Por isso tem que haver perdão no nosso meio. Por isso, quando a gente briga, a gente reconcilia, a gente não termina, a gente não quebra a aliança. A igreja não quebra a aliança, irmãos. A gente reconcilia, a gente reata, a gente deixa Deus curar. Assim é a igreja nos últimos dias. Em nome de Jesus, nos perdoe por muitas vezes sermos assim. Nos perdoe por resistir, ó Pai, e reconciliar. Nos perdoe por resistir e perdoar, Senhor. Nos perdoe. Nós não queremos ser como os homens dos últimos dias. A tua igreja não é assim. A tua igreja perdoa. Assim nós somos. Em nome de Jesus. Caluniadores, dada calúnia, difamador, que acusa com falsidade, que faz falsas acusações. Cara, a gente está na era das fake news, né? Tudo é fake news, você não sabe o que é verdade. Nós não temos que estar envolvido nisso. A igreja anda na verdade somente. Amém? 2 Timóteo 2,16 fala assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a iniquidade. Os homens dos últimos dias serão o que, irmãos? Sem domínio próprio. Os homens dos últimos dias serão sem domínio próprio. Irmãos, vivemos num tempo onde dificilmente a gente consegue às vezes largar o celular, onde as pessoas estão presas, amarradas em uma rede social, estão dominadas, não conseguem parar de assistir uma série, não conseguem parar de ouvir alguma coisa. A igreja
vai existir nada que amarre. Ela vai correr, voar como águia, porque não vai ter nada prendendo a igreja. Não vai ter nada que amarre essa igreja, Senhor. Assim nós seremos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O mundo não vai ter domínio próprio. A igreja vai ter domínio próprio. As pessoas nos últimos dias não terão domínio próprio. A igreja vai ter. Em nome de Jesus. É um domínio do Espírito sobre nós. Os homens dos últimos dias serão cruéis, violentos, não domesticados, selvagens. Irmãos, eu não sei vocês, mas se a gente, eu falo muito no de casa em casa, se eu não tenho um bom devocional, eu sou um animal. Eu lembrei até da Yara, falando do Jair. Vocês não vão orar não? Você é um animal? Nós, se não tivermos relacionamento com Jesus, nós somos uns animais. Somos brutos, impacientes, não sabemos cuidar do nosso filho, porque é tudo na agressividade. Isso é um homem sem relacionamento com Jesus. Mas a igreja de Cristo não. É mansa e é humilde como Jesus. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Nos perdoe, Senhor, por ser tão agressivos às vezes, Pai, com nossas esposas, nossa esposa, com nossos filhos. Nos perdoe, Pai. Queremos ser manso e humilde como Tu és. Eu queria que você vá olhando para dentro de si, amém? Os homens dos últimos dias serão inimigos do bem, que se opõem à bondade e às pessoas do bem. Porém, a igreja, Jesus vai ser: não retribuam a ninguém mal por mal. Esse texto é maravilhoso, amém? A igreja, ela não vai retribuir mal com mal. Ela não vai retribuir o mal com o mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Os homens dos últimos dias serão o quê? Traidores. Meu irmão, a palavra fiel é tão difícil de escutar, até na igreja. Mal conseguimos cantar Deus é fiel, porque é uma palavra quase que extinção no nosso meio. Mas a igreja vai andar em fidelidade, amém? Fidelidade, irmãos. A gente vai ser achados servos bons e fiéis. A igreja vai ser achada serva boa e fiel. Os homens dos últimos dias serão o quê? Precipitados. Isso aqui é muito comum, amém? Os homens dos últimos dias serão precipitados. Precipitados, apressados. Irmãos, e aí no original tem despreocupado. Eu falei assim, mas o que tem a ver? O apressado, ele é despreocupado se está agradando a Deus ou não. Ele faz, ele é rápido. Ele não para para pensar: será que estou agradando o coração de Deus? Ele é despreocupado: será que estou fazendo o que agrada o Senhor? Os homens dos últimos dias serão precipitados, mas a igreja, ela vai ser como Davi: Senhor, vou para essa guerra, vou para essa guerra. É uma igreja que consulta, é uma igreja que anda baseada na direção de Deus. Amém? Os homens dos últimos dias serão soberbos, arrogantes, cheios de orgulho. E eu queria acabar aqui nesse último tema. Os homens dos últimos dias serão amantes do prazer, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Paulo não poderia terminar melhor.
ser amantes do prazer. Irmãos, é o que eu falo assim, se a gente não andar em relacionamento com Cristo, nós vamos ser dominados por prazeres. Se nós não tivermos um devocional, uma caminhada, um relacionamento com Jesus, você vai ser dominado por prazer. Mais do que amigo de Deus. Enquanto o mundo vai andar amante do prazer, a igreja vai ser amiga de Cristo, amiga do noivo. Enquanto todo mundo está desfrutando dos prazeres dessa vida, a igreja vai estar desfrutando de uma amizade. Enquanto todo mundo está desfrutando dos prazeres disponíveis nessa vida, nós vamos desfrutar do nosso amigo. A igreja vai desfrutar de Cristo, da amizade que tem com Jesus. Nos perdoe, Senhor, por sermos tão apegados aos prazeres dessa vida. Perdoe a tua igreja por se apegar a tantos prazeres, ó Deus, mais do que a nossa amizade contigo. Irmãos, e a gente vê isso aqui e tipo assim, tá bom, mas isso aqui é lá fora. Não, isso está aqui. Nós ainda somos ingratos, nós ainda somos orgulhosos, nós ainda somos maldosos e agressivos em nossas casas. Está aqui, está em nós. Mas isso não faz parte da igreja dos últimos dias. Isso não faz parte de nós, igreja. A gente precisa permitir que a palavra venha desconstruir isso dentro de nós. Que o Espírito Santo venha subir alertas em nós. Está vendo como você está sendo orgulhoso? Está vendo como você está sendo egoísta? Está vendo como você está sendo maldoso? Para que o Senhor transforme a noiva dele, para que a obra que ele começou, ele conclua, que ele venha nos aperfeiçoando, irmãos, para que a gente ande de onde a gente pisa, uma luz brilha no lugar, para que onde a igreja entre, ela seja vista. E essa igreja, assim somos nós, irmãos, uma luz radiante desse mundo. Essa é a nossa essência. E nós temos que permitir que o Senhor conclua a obra dele em nossa vida, amém? E eu queria que você se levantasse, irmãos. E a nossa oração é: Deus, perdoa.